Depois de muita enrolação, de muita insistência de vocês, eu vou contar uma história que vocês me pediram muito para contar por aqui. Sem muita enrolação, sem muita edição, apenas autenticidade, porque é para isso que serve o canal, para a gente se aproximar um pouquinho mais, a gente aproveitar e conhecer um pouquinho mais das nossas histórias, vocês também participarem um pouco da minha vida. E é óbvio que eu preciso também que vocês façam a parte de vocês para que esse canal continue. Então aproveita e se inscreve no canal, curte o vídeo, ativa o sininho, compartilha, comenta aqui o que vocês acharem dessa história. Eu quero saber a história de vocês também. Contem as suas experiências. Então hoje vocês vão conhecer a história do dia em que eu participei de uma vigília com cerveja. Isso aqui é refrigerante, tá? Calma que eu vou explicar tudo pra vocês, porque por trás dessa história da vigília com cerveja existe todo um contexto que eu vou explicar pra vocês agora. Ah, bom. Durante a minha infância e adolescência, eu participei de uma igreja que não tem nome. É o quê? Essa igreja existe até os dias de hoje e ela não tem nome, é conhecida por não ter nome simplesmente. A premissa é muito bacana, porque ela se inspira na igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, onde a igreja simplesmente não tinha nome mesmo. E se vocês forem ver lá no texto, vocês vão ver que a igreja primitiva se reunia nas casas, repartiam seus bens uns entre os outros. E partindo dessa base, essa igreja, que vamos chamar de igreja sem nome, também não tinha templo, não tem templo, ela existe até os dias de hoje. Simplesmente eles se reúnem nas casas uns dos outros, nas casas dos líderes. É o que muitas igrejas fazem os dias de hoje, que são chamados G6 ou células. E dependendo da localidade, uma vez por mês, todos esses grupos caseiros se reúnem num só lugar fazendo um encontro geral. Falando assim, até que não difere muito das outras igrejas não, né? Mas enfim, tinham muitas coisas, tinham muitos ensinamentos, práticas e doutrinas que aconteciam dentro dessas igrejas, que é assunto para outro vídeo. Vamos ficar com a parte da vigília por enquanto. Só que antes da vigília, vamos falar sobre a bebida, que eu sei que é isso que chamou a atenção de vocês. Fomos descobertos! Ao contrário do que se ensina em diversas igrejas, a bebida nessa igreja não é pecado. Claro que nos dias de hoje, por tanto discutir essa questão de bebida ser pecado ou não é, esse tabu já foi quebrado já. E tem muitas pessoas que acreditam sim que a bebida não é pecado. E tem outros que acreditam que é pecado. Não estou aqui para discutir isso, mas eu tenho uma opinião formada sobre isso que é muito claro na minha cabeça. Então, para mim, uma pessoa que bebe uma taça de vinho com a esposa na sua casa não está pecando, se não se embriagar. Agora, uma pessoa que se embriaga com uma gotinha de cerveja, se beber uma cerveja, vai estar pecando, vai estar se embriagando, entendeu? É claro. Então, a questão é muito pessoal, a questão é muito particular, muito íntima, muito individual. Pois bem, mas dentro dessa igreja, a bebida, generalizadamente, não é pecado. E quando eu tinha lá meus 17 anos, eu fui convidado para uma vigília. Eu já era batizado e já fui convidado para uma vigília de homens na casa do pastor. Top demais, vigília de homens na casa do pastor? O que pode dar errado? Vou lá e sair santificado. Ou será que não? Mal sabia o que me esperava. Cheguei lá eu, de menor, com a minha Bíblia debaixo do braço, eu e o filho do pastor. Estavam conversando, rindo, confraternizando e tudo mais, quando de repente, em algum momento, eu olhei pro lado, quem chegou ali na vigília? Um irmão aleatório com uma grade de cerveja. Aí vocês acham que eu fiquei como? Sem palavras. Fiquei pensando, gente, vigília com cerveja? Onde é que estava escrito isso aqui que eu perdi? Pois é, vigília com cerveja. Não me deram a cerveja. Compraram refrigerante pra mim. Graças a Deus! Graças a Deus! Mas tá, depois eu lembrei que naquela igreja bebida não é pecado, mas assim, venhamos e convenhamos, vigília é um momento que a gente usa pra buscar Deus, não pra beber. Então, né, tem hora e lugar. Ó, pelo amor de Deus. E cá entre nós, eu sou de maior, mas eu nunca gostei de bebida, viu? Nenhuma. Cerveja, vinho, na verdade, eu já tomei, só que só desce o que for mais barato. Aquele que parece bastante com suco de uva. Ok, voltando, estava lá eu com meu refrigerante, observando todo mundo se embebedando, e depois de um tempinho, o pastor olhou pra mim e falou o seguinte: Ô, Natan, você já é batizado com fogo? Aí aqui se encaixa mais uma explicação. Hoje em dia, na maioria das igrejas, as pessoas costumam associar batismo com fogo com falar em línguas estranhas. Essa mesmo. O significado e o contexto não tem nada a ver. Vai lá no texto em Mateus que você vai descobrir. Mas isso é assunto também para outro vídeo. Então o pastor me perguntou se eu fui batizado no fogo, ou seja, ele estava me perguntando se eu já falava em línguas. Aí eu pensei, não ia me mentir pro pastor, né? E falei o quê?
Então é hoje que você vai falar. Me botaram de joelhos, fizeram uma roda em volta de mim e começaram a orar com imposição de mãos. E oraram. Senhor, faz ele falar línguas, batiza ele com fogo. Mal sabia eu na época o real significado de batizar com fogo. Mas deixa eu falar. E lá estava eu, esperando algum vento do espírito, alguma coisa assim que ia me fazer falar alguma coisa. Mas nada aconteceu. E eles orando. E eu nada de falar. Comecei a pensar, meu Deus, será que eu sou salvo? Não! E se passaram 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos e nada de eu falar em línguas. Nessa aí os irmãos estavam cansados e bêbados, o pastor também estava cansado, eu estava cansado. Até o momento em que o pastor chegou no meu ouvido e falou: fala agora, é agora, fala agora em línguas, fala em nome de Jesus. Olhei pro pastor, olhei pros irmãos, olhei pra mim mesmo, olhei pra Deus e eu falei, agora que eu vou sair daqui. Eu falei, olá, baixura, labaxaia, cirenda lá na praia. Aí todo mundo, traz mais grade de cerveja. Gente, que loucura. Mal sabia eu que eu tava blasfemando. Será que eu tava blasfemando? Não sei. Bota nos comentários que eu quero saber de vocês também. Eu sei que hoje eu peço perdão a Deus, já confessei já esse pecado já, mas eu continuo confessando porque não sei o nível do pecado que eu cometi. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Mas essa foi a história, gente. Hoje eu tenho entendimento, graças a Deus, sobre o que é batismo no fogo, o que é falar em línguas. E eu quero deixar bem claro aqui que eu respeito, de coração respeito, as doutrinas diferentes. Respeito. Um dos grandes desafios da comunhão é o encontro com pessoas que pensam diferente, mesmo sendo crentes. Então vão ter pessoas que vão achar que bebida é pecado, vão ter pessoas que vão achar que bebida não é pecado, vai ter pessoas que vão achar que falar em línguas é falar labaxura, labarraia, outras pessoas que vão achar que falar em línguas é falar inglês, espanhol, português, entendeu? Pensando bem, eu acho que aquele pessoal da vigília estava tentando replicar o que aconteceu no dia de Pentecostes. Porque as pessoas estavam passando do lado de fora, estavam falando que as pessoas do lado de dentro estavam falando que nem bêbados. Tomaram muito ao pé da letra esse texto, hein? Estavam tentando mesmo ficar bêbado. Misericórdia, parei. Mas a questão é, tenham respeito pelas pessoas que pensam diferente de você. Falando línguas ou não falando, se você não fala em línguas, está tudo bem. Se você fala em línguas, está tudo bem também. Só tem que ter interpretação. Alguém que interprete, porque se não tiver, fica no seu cantinho, como diz a Bíblia. Fica no seu cantinho, vai. Não venha forçar a espiritualidade para querer aparecer para os outros como se fosse a quarta pessoa da Trindade. Então essa foi a história da vigília com cerveja, espero que tenham gostado. Bota aqui nos comentários o que vocês acharam da história e também compartilha a sua história que eu quero saber de vocês. Em breve eu conto mais história para vocês e respeito sempre, hein? Nada de forçar labaxúrias. Não faça como eu. Senão, ó, você vai ver o que é batismo com fogo. Deus abençoe. Fui!